Olá, como eu falei agora há pouco, esse vídeo ele trata de um aspecto bastante importante que ocorreu nesse 15 de março. 15 de março é uma data recheada, uma data cheia de coisas, uma data de vários acontecimentos importantes. E para você que está pensando no vestibular, para você que está focado nesse início de ano em estudar, etc., provavelmente você está na parte de História Geral, no começo da matéria, né? Está vendo aí Grécia, Roma, e o dia 15 de março tem um acontecimento que é marcante, tem muito a ver com aquilo que você está estudando, que é o assassinato do Júlio César. Como você sabe, Júlio César foi um grande estadista, viveu e governou Roma no final do período republicano, e eu queria aproveitar esse vídeo para falar um pouquinho sobre ele, né? Para falar um pouquinho sobre o Júlio César. Na verdade, ao falar do Júlio César, eu estou falando sobre um período que nós consideramos como o período de crise da República, né, que é um momento importante da história romana, de transição para o Império num processo de centralização. Né? Quem é o Júlio César? Júlio César é conhecido como um grande militar, um grande estrategista, um grande conquistador e, na verdade, alguém que governou Roma. Muitos têm na ideia de que Júlio César foi um imperador romano, e, na verdade, o Júlio César passou a ter esse título, o título de imperador, mas ainda durante o período republicano. Quando o Império ele se desenvolveu em Roma, o Júlio César já tinha morrido há alguns anos. Tá? Esse período é um período marcado pela ascensão dos generais, pela ascensão, na verdade, do militarismo. Todos os generais que se desenvolveram e que de alguma forma chegaram ao poder e exerceram o poder nesse período eram de família patrícia. No entanto, o fato de serem da elite, o fato de pertencerem à mesma classe social, a classe dos patrícios, não fazia desses generais seres iguais, indivíduos que pensavam politicamente da mesma forma. Isso significa que no interior da elite patrícia existiam diferenças, haviam divergências, e parte dessas divergências se manifestaram nesse processo de militarização do Estado, que é a crise da República e o início do Império. Tá? Nós vemos nesse período as ditaduras militares, as ditaduras importantes de generais, Mário, Sila, que na verdade se confrontaram, se digladiaram, representando interesses divergentes. E nós vemos a ditadura do Júlio César após ter participado de um triunvirato. De família patrícia, formou um exército importante, liderou guerras importantes, tornou-se famoso por conquistar a região da Gália, por derrotar os gauleses. Dessa forma, aumentou o seu prestígio. Mas, na verdade, mais do que prestígio, o militarismo ele proporcionou riqueza. Proporcionava riqueza à cidade, proporcionava riqueza ao general que comandava a guerra, que comandava, consequentemente, o butim, o saque promovido após a guerra, e permitia que esse general distribuísse parte desse saque aos seus comandados, aos seus comandantes, na verdade, que, por sua vez, redistribuíam aos soldados. Dessa forma, o prestígio do general ele aumenta, não apenas pela conquista em si, não apenas pela vitória em si, mas por aquilo que ele pode conceder aos seus comandados. Sejam eles os seus comandados diretos, sejam eles a massa populacional, a massa da plebe que foi incorporada a esse exército. Aliás, estou falando de general, estou falando de exército, mas vale a pena você lembrar que nessa época Roma não tinha exatamente um exército profissional. Daí a importância da distribuição desse butim, daí a importância de agradar o soldado que participava da guerra, que participava desse movimento com o general e que eventualmente participaria do próximo e do próximo. O general que tinha controle sobre os seus comandados, um general que sabia distribuir o seu butim, era um general prestigiado, era um general que tinha um grupo de soldados fiéis, né, ao seu dispor. E esse foi um mecanismo importante para que Júlio César conseguisse se impor frente ao Senado. Em parte um Senado dividido, em parte divisões que não têm a ver com o próprio Júlio César, mas o César era parte dessa divisão. Então, nessa época de crise, com a divisão do Senado, com o militarismo em desenvolvimento, o Júlio César ele consegue chegar ao poder, consegue se efetivar no poder, primeiro através de triunvirato, depois como ditador, e se por um lado tendo o apoio de grande parte da camada popular, por outro lado, se confrontando com a elite patrícia. Quanto mais ele centralizava o poder, quanto mais ele centralizou o poder, maior a oposição que
a elite patrícia fez a ele. Pelo menos uma parcela da elite patrícia, na verdade uma parcela que foi aumentando durante a ditadura do Júlio César. César morreu assassinado no Senado no dia 15 de março do ano de 44 a.C. Um acontecimento marcante, não apenas pela morte de um general importante, de um estadista importante, mas pelo contexto no qual ela se insere de crise da República Romana. Beleza? É isso aí por enquanto.